Hoje com o pastor Joseph Prince. Como saber que aquela igreja é para você? Quando você está ali, você se sente vivo. E você sente Deus ministrando a você. Você tem respostas, você tem, sabe, aquela sensação de muita força quando você vai para casa. Se sente forte. Amém, você se alimentou. Amém, você se alimentou. Mesmo que o pastor Prince às vezes toma alguns atalhos. Isso fala comigo, sabe? E eu sinto que Deus está falando comigo. E isso mostra que eu sou o seu pastor, amém? Se não, há outra igreja para você. E tem muitas boas igrejas por aqui. Sabe, eu me preocupo com isso e eu falei para os líderes que tem uma história na Bíblia onde um grupo de pessoas foi até Davi, quando Davi estava no deserto com seus valentes. Amém, ele não era rei ainda, estava no deserto. Esses homens foram, um deles chamado Amazias. Este homem, Amazias, disse, estamos do seu lado, queremos te ajudar, Davi. E Davi então disse isso. Você está do meu lado ou é pelos meus inimigos? Olha, Davi devia ter dito, você é do Senhor. Davi não foi muito espiritual. Não, ele foi esperto. Ele não perguntou, você é do Senhor? Eles diriam sim. Eu sou do Senhor. Não, um bom líder diz, você é por mim. Parece algo centralizado, mas isso é sabedoria na liderança. Você é por mim. E a Bíblia diz que a resposta foi, o Espírito desceu sobre estes homens para responder a Davi, por que isso aconteceu? Mas olha a resposta. Ele disse, somos por ti, Davi. Somos por ti. E fizeram parte dos valentes. Amém? Porque Deus usa as pessoas. Você diz, eu sou do Senhor. Amém? Então você pode fazer o que quiser fazer, não há responsabilidade, você não tem que responder para absolutamente ninguém. Amém? Mas no ambiente de igreja, quando você passa por problema pensando no divórcio, você consulta outro casal, você consulta os pastores, você consulta os líderes de célula. Amém? Você fala com eles, porque Deus usa as pessoas. Às vezes queremos que Deus fale conosco diretamente, e às vezes Deus quer te humilhar, Ele quer que você seja humilde, Ele quer que você seja ensinável. De fato, logo em 1 Reis 3, logo depois de Salomão pedir a Deus sabedoria, no próximo capítulo, certo, capítulo 4, porque 4 vem depois do 3. Sabe o que acontece no capítulo 4? Nada além de um relato dos seus ministros, do seu governo, e um deles era um homem que a Bíblia diz era seu amigo, um amigo do rei. Ele priorizou a amizade. Amém? E mais do que um deles eram registradores. Eram pessoas que, quando você olha no original no hebraico, relembradores, para relembrar o rei. Pessoas que anotavam o que tinha acontecido e depois relembravam o rei. E anos atrás eu perguntei ao Senhor, Salomão tinha recebido sabedoria. Ele agora era o homem mais sábio que já tinha vivido na Terra, em todo o planeta Terra daquela época. Mas Jesus é maior do que Salomão. Naquela época ele era o homem mais sábio, certo? Mas a primeira coisa que ele fez foi cercar-se a si mesmo com homens sábios. Porque a Bíblia diz, ele escreveu isso em Provérbios, aquele que anda com sábios será sábio. E não só isso, mas ele se colocou numa posição quando eles o relembrariam. E veja, quanto mais sábio você é, você não menospreza as coisas. Você se cerca de pessoas que vão te fazer lembrar, vão falar coisas para a sua vida. A primeira pessoa, na verdade, foi o sacerdote. Ele tinha um pastor, a primeira pessoa na sua administração foi um pastor. Colocou o espiritual primeiro, o sacerdote. Ele tinha um pastor para consultar, e você pode até chamá-lo de um tipo de CEO, e o seu valor seria hoje de trilhões de dólares. Considerando a inflação, ele seria um trilionário. Amém? E ele tinha um negócio de sucesso porque ele tinha um pastor para consultar. Agora, não me peça para te ajudar. Isso não é possível. Amém? Mas a minha liderança é composta de muitos líderes de célula, e nunca tome uma decisão grande antes de falar com eles. Quem anda com sábios será sábio. Amém? Ah, pastor Prince, você não crê nesse negócio de submissão e tudo mais. Eu creio que Deus fala comigo e eu faço. E é o que acontece quando você não entende o que Jesus fez. Quando ele tinha 12 anos, a Bíblia diz que ele foi ao templo. Ele estava ali falando com os doutores. É incrível, olha só a beleza do Senhor. A glória moral do Senhor Jesus. Olha a beleza do Senhor Jesus. Que mesmo tendo 12 anos, ele não estava pregando como o sermão da montanha. Ele estava fazendo algumas perguntas. Os escutando e fazendo perguntas dos rabinos que estavam ali. E olha o resultado. A Bíblia diz que eles, os rabinos, ficaram maravilhados com as suas respostas. Seu entendimento e respostas. O que quer dizer?
que ele fazia perguntas e eles devolviam a pergunta para ele. O que você acha? Quando ele respondia, eles ficavam maravilhados com as respostas e entendimento. Que espírito maravilhoso! Com 12 anos, ele não podia estar ali ensinando. Ele não podia também pregar para os adultos. Mas que beleza! Naquela estação, a sua posição foi pesquisar, perguntar, e somente respondia quando perguntado. E era o homem mais sábio. O garoto mais sábio naquela época. Amém? Não é? E com tanta sabedoria, a Bíblia diz que os pais vieram e falaram: estamos procurando por você. E a Bíblia diz que ele voltou com eles. A Bíblia diz que ele disse: você não sabia que eu estava cuidando dos negócios do meu pai? Porque o procuraram em toda Jerusalém, eles não sabiam? Eles tinham que saber que ele estava no templo? Amém? E o primeiro registro das suas palavras foi: vocês não sabiam que eu estou cuidando dos negócios do meu pai? Em termos de ministério, suas últimas palavras, terminando o seu ministério aqui na terra, foi: está consumado. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, que estava consumado, os negócios do Pai, que ele veio fazer, morrer na cruz pelos nossos pecados, amém? Isso não é lindo? Mas a Bíblia diz que ele voltou com eles e era sujeito a eles. Diga sujeito. Agora, a Bíblia fala no próximo verso, continua dizendo assim: e Jesus crescia em sabedoria e em estatura e em favor com Deus e com os homens. Lucas capítulo 2, creio, verso 24. Certo? Jesus crescia em sabedoria e estatura e em favor para com Deus e com os homens. Ele crescia em sabedoria. Como Deus em carne, ele não tinha que crescer, mas ele era homem, 100% homem. Ele crescia em sabedoria, porque, como uma criança, ele aprendia. Mas ele crescia em sabedoria, não só em sabedoria, mas em estatura, mas também em favor com Deus e com os homens. Ele crescia em favor. Isso me mostra que quando você é sujeito, o favor aumenta. Amém? Isso não quer dizer eu só me sujeito a quem é mais inteligente do que eu, assim eu me submeto. A Bíblia diz que as mulheres, certo? Esposas, não mulheres. Esposas, nem todas as mulheres. Mulheres, submetei aos vossos maridos. Hoje o mundo está muito politicamente correto. Ok? Mas ninguém fala sobre desigualdade, ninguém fala que as mulheres são inferiores, não é nada disso. De fato, Deus sempre fala para a mulher primeiro na Bíblia. Amém? Em Efésios e Colossenses, Deus fala com as mulheres primeiro. E eu sei que o homem é o cabeça, Cristo é a cabeça do homem, e o homem é o cabeça de toda a família. A Bíblia diz assim, ele tem essa responsabilidade. Quando Adão caiu, toda a criação caiu. Está ouvindo, igreja? E olha, quando Deus fala sobre casamento, ele fala para a mulher primeiro. Seja em Efésios, seja em Colossenses, seja Pedro falando em 1 Pedro, fala com a mulher primeiro. Por quê? Eu perguntei para Deus anos atrás, e ele me disse porque elas são inteligentes. E Deus disse, elas podem me entender primeiro. Elas me entendem primeiro. Por que você acha que o diabo também se aproximou da mulher? Porque o homem era Adão. Olha bem, então, não é importante muitas vezes quem é o presidente da companhia, sempre tem alguém que o influencia. Perto dele. Fale com essa pessoa. Amém, o homem é o cabeça, mas a mulher é o pescoço. Você o move para onde você quiser, não fale isso com ele. Amém? Não fale para ele. Então não é uma questão de ser inferior, mas sim diferentes funções. Amém? Eu disse diferentes funções. Não tente fazer com que seus olhos façam você correr todos os dias. Seu pé faz isso. Amém? Não tente sentir o cheiro com a orelha. Essa comida está com um cheiro maravilhoso. Que gostoso. Então você sabe? Você tem que saber o seu lugar e a sua função. Posso ouvir um amém? Encontre o seu lugar. Aleluia. E todos somos únicos, mas somos todos iguais aos olhos de Deus. Somos todos justos aos olhos de Deus. Amém? Porque somos a justiça de Deus em Cristo. Então não há inferioridade, mas sim diferentes funções. Amém? O presidente dos Estados Unidos tem uma função diferente, mas como pessoa ele não é melhor. Amém? Somos todos iguais, com diferentes funções. Eu sei que é muito popular agora falar sobre mulher pode fazer isso, fazer aquilo somente nos filmes. Ainda precisamos
protegê-las. Tem coisas físicas que precisamos fazer. Eu sei que muitas mulheres também vão muito para academia e fazem isso o dia inteiro. Não me escreva por isso. Mas como um todo, devemos ainda protegê-las, devemos ainda abrir as portas para elas como se elas não pudessem abrir. Deus quer que nós as ajudemos a subir uma escada, algo assim. Não perca isso. Desfrute disso. Amém? Deus quer que o homem fique em pé e dê o assento para ela num ônibus, sabe, ou no metrô. Olha, não perca isso. E a gente fica em pé e a mulher diz, você acha que eu não consigo? Eu não posso ficar em pé, hein? Olha, não faça isso. Desfrute! Amém? Olha, tem coisas que nós guardamos num armário de forma especial. Como aquele prato especial, aquele talheres, sabe? Que você não usa todos os dias. Por quê? Porque são preciosos. A mulher deve ser tratada como algo precioso. Amém? E de fato, se você olhar bem, aquilo é muito mais tratado com respeito de uma maneira especial e, se eu puder usar as palavras de alguém, são mais iguais. Alguém disse isso, ok? São mais especiais do que o que você usa todo dia, certo? De melhor qualidade, certo? As mulheres são assim. Mas não há desigualdade. Só funções diferentes. O presidente de uma companhia é o presidente, não é uma pessoa melhor. Amém? Ele tem talentos e dons para a função que desempenha. Você está aprendendo? Mas o que é a lei, pastor? Se eu fizer isso, isso é uma lei, e eu não quero ficar sob a lei. E você não deve, porque não estamos sob a lei, mas sob a graça. E Romanos 6,14 diz, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis sob a lei, mas sob a graça. E definimos a graça como Deus dando. A lei é o homem trabalhando. Certo? Uma outra maneira de dizer é a graça prover. Provisão e provisão são sinônimos. Amém? A graça é Deus provendo. A lei é Deus exigindo. Entendeu? Isso ajuda? Então, enquanto eu vivo, eu estou trabalhando, mas se eu estou trabalhando e acho que Deus está exigindo isso de mim e faço com as minhas próprias forças, isso é alguém debaixo da lei. Mas se eu estou fazendo aquilo, ainda estou fazendo. Olha, eu estou fazendo. Mas enquanto eu estou fazendo, eu sei que Deus está me dando sabedoria, Deus está me dando o carisma, Deus está me dando a ilustração, no meu caso é para a pregação. Amém? Deus está provendo. Então, se torna um descanso. Mas muitas vezes estou suando por fora, sabe? Eu estou perspirando e, sabe, eu estou muitas vezes demonstrando o meu cansaço. Homens perspiram. Cavalos suam. As mulheres brilham. Ok. Como diamantes, ok. Todos nós suamos. Receba, irmão. E quando você faz alguma coisa e você se sente como que estivesse com muita coisa para fazer, e você fica perdido, eu tenho muita coisa para fazer, é sinal de que você está sob a lei. Mas se você diz, eu tenho tanta coisa, e hoje vai ter provisão extra, grande provisão de Deus, quero ver como Ele vai prover para mim, vou ficar esperando isso, você está sob a graça. Posso ouvir um amém, igreja? Então, há lugar para recompensas no reino de Deus. Amém. Mas antes de entrar nos detalhes das recompensas, quero falar isto, que na igreja de Jesus Cristo temos diferentes dons. Posso ouvir um amém? E Deus colocou líderes na igreja porque foram chamados para isso. É um dom. A liderança é um dom. Não quer dizer que é superior. Como eu disse, temos todos o mesmo fundamento, mas tem um segredo nesse caso. Às vezes o líder está ali, mas tem alguém mais inteligente debaixo dele. Como eu disse, homem e mulher, Deus falou comigo que falou com as mulheres primeiro, e Ele fez isso porque elas são inteligentes. Entendem mais rápido. Amém. E Jesus, com 12 anos, se submeteu aos seus pais e cresceu em sabedoria. Esther entrou no concurso de beleza para encontrar a próxima rainha do rei da Pérsia. Tinha muitas mulheres, porque a Pérsia era o maior reino naquela época. Então este concurso de beleza não era como Miss Universo, algo desse tipo. Era algo grande. Muito grande.
talvez por dias. Mas olha, a Bíblia diz que Esther ganhou, ela venceu. A Bíblia diz que Esther alcançou favor aos olhos de todo o povo. Mas leia bem os versos anteriores. Ali diz que havia um homem que cuidava das mulheres. Ele servia ao rei, era um eunuco. E a Bíblia diz que o seu nome era Hegai, e no hebraico quer dizer meditação. Interessante. Então Esther fez algo diferente. As mulheres podiam tomar banho em mirra durante 6 meses se elas quisessem. Elas tinham que fazer isso. Elas podiam pedir qualquer coisa, elas podiam usar qualquer roupa e qualquer tipo de joia para o concurso. Mas Esther não pediu nada a não ser o que Hegai, o servo do rei que cuidava de todas as mulheres, ela só pediu aquilo que ele recomendou. E eu creio que ele sabia o que o rei queria, certo? Sabedoria. Ela se submeteu a ele. E olha isso, alcançou favor. É lógico também que isso é sabedoria, mas Deus deu para ela favor. E ela se tornou a rainha. Achamos que sabemos de tudo e somos deixados para trás. A Bíblia diz o seguinte sobre humildade, que antes da honra, a Bíblia diz, antes da honra vem a humildade. Quando você vê alguém honrado, é porque ele era humilde. Ele quis aprender. Ele se dispôs a ser corrigido. Alguém me fala alguma coisa e eu pergunto o seguinte: você quer que eu te ajude, que eu te guie, ou você está apenas contando essas coisas? Há uma diferença, sabia? A pessoa só quer contar. Você está entendendo? Ah, pastor, eu tenho medo de fazer alguma coisa agora, porque senão eu vou estar debaixo da lei. Como assim? Estou com medo de fazer com os meus próprios esforços. Olha, é você que tem que fazer, certo? E não um zumbi. Todos nós fazemos algo. Quando Deus fala, nós fazemos. Olha, Deus não move sozinho. Ele planejou assim. Escute, Deus, sem nós, ele pode fazer tudo, certo? Sabemos disso. Mas, na sua forma de agir, ele não faz nada sem nós. Há um verso em 1 Coríntios 2 que diz que somos colaboradores de Deus. Colaboradores de Deus. O que podemos fazer? Não podemos prover o poder, não podemos prover os dons, não podemos prover a unção, prover o sucesso, não podemos prover a situação de uma maneira tal que vai ser benéfica a nós, mas Deus pode. Qual é a nossa parte? É obedecer. A nossa parte é ser colaborador. Se Deus vai para este lado, eu também vou. Jesus falou uma analogia: tomai sobre vós o meu jugo. E ele falava com pessoas que eram fazendeiros e pessoas que trabalhavam com a terra, no sistema de agricultura. E então, essas pessoas sabiam disso, e ele disse para elas: tomai sobre vós o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Então eles entenderam isso. Para eles treinarem, um boi mais novo, colocavam o jugo junto com um boi mais velho. Amém? Porque o boi mais velho tem mais experiência e o mais novo não tem. E quando aquele boi mais velho queria ir para a direita e o mais novo queria ir para a esquerda, ele tinha que ir para a direita porque o mais velho era mais forte. Senão ele vai ficar com dor no pescoço. E por isso tem aquela expressão de pescoço duro. É uma questão de fluir com Deus. Quando Deus fala para você fazer algo, você faz. Você flui com Ele. Posso ouvir um amém? Amém. Deus vai para a direita, você vai. Ele vai para a esquerda, você vai para a esquerda. Às vezes ele não se move. Você para. Quando ele para, você para. Mas quando ele se move, você move. Amém. Quando o boi mais velho queria beber algo, talvez um bocado de água ali, ele queria beber e o mais novo podia dizer: eu bebi agora, então eu não quero beber nada. Tem que beber. Ele te leva para as águas e às vezes você sabe disso. Você está assistindo a televisão e não tem nada para assistir. E no seu coração tem uma voz dizendo: leia o devocional do pastor Prince. Você tem fome pela palavra, sabe? E você vê o devocional lá. Aquele que você coloca na mesa para que as pessoas que vão na sua casa possam ver que você é espiritual. O devocional do pastor Prince está lá. Aquele mesmo. E você quer até abrir. E é bom colocar perto da televisão, porque todas as vezes que você estiver vendo propagandas, você somente leia aquilo, ok? Amém? Coloca no banheiro também, perto do vaso sanitário, naquela área, ok? Amém? Você recebe muito quando relaxa. E você pode ler só um pouco e é incrível.
como Deus vai falar. Deus fala, abra, e você não quer ler. Vou ler mais tarde. E quando você lê mais tarde, não está mais fluindo. Isso existe. Mas por quê? Quando ele bebe, você tem que beber. Você recebe tanta palavra. Amém? Quando ele não quer, mas você quer, se torna algo muito monótono. Já experimentou isso? Algum dia? Agora, você sabe o que é não estar debaixo da lei? O apóstolo Paulo escreveu assim, aos Gálatas, em Gálatas 5, verso 18, eu creio. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Então, não fique com medo. Ah, isso é lei, aquilo é lei. Você é guiado pelo Espírito. Se você faz algo e é guiado pelo Espírito, você não está debaixo da lei. Alô? Se você é guiado pelo Espírito, você não está debaixo da lei. Se eu ensinar para você ser só guiado pelo Espírito, você não pode ficar desprezando as pessoas, não conversar com mais ninguém e escutar o conselho dos sábios. Ah, eu só sigo o Espírito. Por isso eu criei esse fundamento primeiro. É importante entender isso. Mas depois, no final de tudo, deixe-me falar isso. Deus quer que todo crente seja guiado pelo Espírito. Posso ouvir um amém? Até um conselho você tem que ouvir, mas depois ver se está de acordo com o seu espírito. E olha bem, um conselheiro nunca vai falar para você se levantar contra a sua liderança. Nunca vai falar para você ser contra os seus votos no casamento. Nunca vai falar para você ser contra aquilo que você sabe que está na palavra, aquilo que é moral e aquilo que é imoral. Amém? Você tem que ser contra aquilo que é imoral, mas aquilo que é próprio e certo, Deus nunca vai falar. Ah, você pode cometer adultério no seu caso. Porque a sua esposa não está te respondendo. Nunca não ouça isso e pense que é o Espírito Santo. Seja um homem. Seja um homem, seja um homem. Seja um homem e diga: eu fiz. Eu escolhi o caminho. Não tente colocar a culpa em Deus. E não traga outra para o estudo bíblico com você. Isso me causa nojo. Quando escuto pessoas que estão em adultério no estudo bíblico. Você está errado. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Pão! Dá vontade, sabe? Desculpa. Oh. Você quer fazer isso, não é, Lawrence? Amém? Tinha que ter esse ministério, sabia? Seja homem. E essa outra, sabe? Ah, eu não vou falar mais desse assunto, esquece isso. Nem todo mundo está rindo, então... Como saber se está debaixo da lei? Você não é guiado pelo Espírito, mas se você é guiado pelo Espírito, você não está debaixo da lei, porque você está sob a graça. Não é questão de estar morto para a lei e agora ser livre para fazer aquilo que quer. Não! Nós morremos para a lei e casamos com Jesus Cristo. E Ele nos guia pelo seu Espírito. Amém? Como o Senhor nos guia? Bem, na noite de Páscoa, no cenáculo, Jesus falou aos discípulos: enquanto estou convosco, vos digo isso. Mas quando o Espírito Santo, o Consolador, o Paráclito, aquele que está do seu lado para te ajudar, ele virá e vai te ensinar todas as coisas. Vamos ver este verso e vamos ler isso? Ok. Ele virá, certo? Esse vos ensinará todas as coisas. Verso 26. E vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então seja o que for. Eu sei que as pessoas falam que isso é só a Bíblia. Todas as coisas são todas as coisas. Ele ensinará todas as coisas, é tudo. Como ser pai. Amém? E também o seu trabalho, a sua carreira, a sua vida social. Seja o que for, ele ensina todas as coisas. E também fará lembrar tudo aquilo que Jesus falou para você. Você ouviu o que Jesus disse? Ele vai te lembrar disso. Então o Espírito Santo também faz relembrar, um relembrador. Amém? E não está aqui, mas diz, no cenáculo, Jesus falou, ele vai me glorificar. O Espírito Santo não glorifica o homem. Ele sempre glorifica Jesus. Deus te ensina o que é útil para que você glorifique a Jesus. Amém? Ele quer que a sua vida, o seu casamento, os seus filhos e também toda a sua pessoa seja sempre radiante com a glória de Deus. Se fosse por Deus, ninguém ficava doente. Só quando o homem pecou, a doença veio. Quando eles estavam no jardim, ninguém era pobre. Pobreza veio com o pecado. No jardim também não havia estresse. Não tinha psicólogo. Naquele jardim,
Tudo era perfeito, mas olha isso. Quando você ouve Deus, ele te ensina o que é útil. Tem gente que fala da teologia da prosperidade, é só levá-los até antes da queda de Adão. E faça a pergunta: quando eles estavam com Deus? Quando o homem estava com Deus? Como era? Tinha hospitais? Tinha talvez algum médico? Não. Abundância. Saúde. Jesus disse: seja feita a tua vontade, na terra como é no céu. Como é no céu? Tem hospital no céu? Será que tem corte superior no céu? Será que existe algum... Espera aí, a corte no céu é o trono da graça para nós. Tem uma corte no céu, mas eu estou falando de lugares para te julgar, lugar para te enviar para o inferno. Não, lá só tem o trono de Deus. Mas saiba que todos os crentes não serão enviados ao lago de fogo. Amém. Todo crente não vai comparecer diante do trono branco para juízo. Vamos ao tribunal de Cristo. Isso é uma outra mensagem que eu vou pregar no futuro. Mas olha, escute isso. Tudo lá é perfeito. As ruas são de ouro no céu. A música tem harmonia, ninguém desafinado. Nem você, por causa do novo corpo.